TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta segunda-feira, 21 de setembro, está no ar. Vamos começar esta edição falando do horário do comércio, que é bem característico aqui na cidade imperial, a Semana Inglesa. Em Petrópolis, a Semana Inglesa é praticada há mais de 60 anos no comércio local. Todas as segundas-feiras, os estabelecimentos abrem as portas às 2 horas da tarde. Para cumprir as 44 horas semanais trabalhadas e estipuladas por lei, os colaboradores trabalham 8 horas por dia, de terça a sábado, e apenas 4 horas na segunda-feira. Mas desde o ano de 2018, que o empresariado local pode optar por manter os estabelecimentos abertos no horário integral durante toda a semana. Na última convenção coletiva firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio, e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Petrópolis, novos termos da flexibilização da Semana Inglesa foram adotados. Agora a empresa pode conceder essas horas de folga em qualquer dia da semana e em qualquer período. Isso é possível montando uma escala com os funcionários e estabelecendo um acordo com o colaborador. Com a pandemia da Covid-19 e a volta do funcionamento do comércio, a Semana Inglesa ficou suspensa, pois os horários praticados foram reduzidos. Resumindo, a Semana Inglesa não é mais obrigatória, os horários ficarão por conta dos acordos entre patrão e empregados, desde que a carga horária seja respeitada. A partir desta terça-feira, ou seja, já amanhã, o Parque Cremery em Petrópolis volta a receber o público. Embasado nas notas técnicas da Secretaria de Saúde, o município iniciou um plano de flexibilização das atividades econômicas da cidade com a liberação do funcionamento de alguns setores. No caso do parque, assim como todas as outras atividades já liberadas, serão seguidos todos os protocolos de segurança e prevenção à doença. O Parque Cremery vai funcionar de terça-feira, domingo e feriados, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Será permitida a entrada de até 150 pessoas. Além disso, a temperatura corporal de todos os visitantes será aferida na entrada do parque e não será permitida a entrada de pessoas com mais de 37,8 graus ou com sintomas ainda que leves, como tosse seca, febre, cansaço, falta de ar e fadiga, congestionamento nasal e inflamação na garganta. Também será obrigatório o uso de máscara facial e só serão permitidas as atividades físicas como caminhadas e a utilização da quadra de esportes. Não será permitido o uso de bebedouros. Piscinas, churrasqueiras, pedalinhos e brinquedos infantis não poderão ser utilizados. E não será permitida a realização de piqueniques ou confraternizações. Já as lanchonetes localizadas no parque deverão obedecer às normas previstas no decreto municipal. O governador em exercício, Cláudio Castro, prorrogou até o dia 6 de outubro algumas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à propagação da Covid-19 no estado. O decreto foi publicado na edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira. Segundo o decreto, segue suspensas a realização de eventos com a presença de público, como shows, além da permanência nas praias e lagoas. O decreto mantém a alteração do funcionamento de bares e restaurantes, que podem continuar atendendo ao público com 50% da sua capacidade de lotação até 1 hora, mas com a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em ambiente externo depois das 10 horas da noite. Ficam autorizados os serviços de consumo de bebidas alcoólicas apenas para os clientes
devidamente acomodados e sentados em mesas e cadeiras nas áreas internas e externas, respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro a 2 metros. Música ao vivo e sistema self-service seguem suspensos. Pelas próximas semanas também fica proibido, aos sábados, domingos e feriados, o estacionamento de veículos particulares em toda a orla da cidade do Rio de Janeiro. Só poderão estacionar os proprietários de carros que morem na região. Segue obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratória em espaços públicos, transportes públicos, estabelecimentos comerciais e repartições públicas estaduais. O decreto mantém a recomendação às prefeituras fluminenses de reabertura gradual de setores do comércio e da indústria, de acordo com as especificidades de cada cidade, em horários específicos para evitar aglomerações. Os municípios têm autonomia para manter suas determinações e regras. E a previsão de retorno das aulas na rede estadual de ensino, inclusive nas unidades de ensino superior, continua valendo para o dia 5 de outubro. Vamos conferir agora a Web Rádio Conectados na Serra, que faz aniversário, e quem ganha o presente é você. E também Feirinha de Itaipava. Terceiro aniversário da rádio da sua cidade. Em setembro, o mês de aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. O mês todinho, com uma programação recheada de surpresas e sorteios relâmpago para você ouvinte. Então, baixe o app na Play Store, Web Rádio Conectados na Serra, ou acesse o nosso site www.conectadosnaserra.minharadio.fm. Em setembro, terceiro aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. Vem com a gente! A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Neste domingo, o país já registra 136.895 mortes e o total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 4.544.262. Vamos conferir agora os números no estado e alguns municípios aqui do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até este domingo, 251.909 casos confirmados e 17.677 óbitos por coronavírus em todo o estado. Entre os casos confirmados, 228.996 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, 98.162 casos e 10.495 óbitos. Em Niterói, 12.395 casos, 413 mortes. Duque de Caxias, 9.117 casos, com 689 óbitos. Nova Iguaçu, 6.192 casos, com 569 mortes. Em Petrópolis, 6.386 casos positivos, com 2.210 pessoas recuperadas da doença e 201 óbitos. E agora uma cena triste e de maus tratos aos animais. Um motorista foi flagrado arrastando um cavalo na rua Doutor Hermogênio Silva, no Retiro, na tarde de ontem. A cena foi registrada a poucos metros da 105ª Delegacia de Polícia. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o animal amarrado ao veículo que seguia debaixo de chuva com o pisca-alerta ligado. A pessoa que gravou as imagens registrou uma denúncia na delegacia. Vale ressaltar que denúncias de maus tratos a animais devem ser feitas pelos telefones 190 ou 0300 253 1177. Outra maneira de denunciar é encaminhar o caso para a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a COBEA, pelo telefone 24 2291 1505. A pena pode chegar a 2 anos de prisão. A Prefeitura vem intensificando as ações de fiscalização para evitar aglomerações em vias públicas. Como já virou costume, a Rua 13 de Maio ficou lotada na última sexta-feira, assim como a Praça da Liberdade e também a Praça da Águia. Equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços e Ordem Pública, equipes também do PROCON, posturas de vigilância sanitária, além de agentes da Guarda Civil e Polícia Militar, atuaram mais uma vez percorrendo os locais
de aglomeração na cidade. No centro, estabelecimentos precisaram ser fechados antes do horário permitido por estarem acima da capacidade prevista nos decretos municipais, e um posto de gasolina será intimado a não vender bebida alcoólica para ser consumida na área externa. Na Praça da Liberdade, no centro, onde as equipes encontraram o espaço lotado, principalmente de jovens consumindo bebidas alcoólicas. Na Praça Visconde Mauá ocorreu o mesmo. Também houve fiscalização no Mercadão ao lado da Igreja do Rosário, onde estabelecimentos precisaram ser fechados antes do horário permitido por estarem funcionando acima da capacidade permitida. No bairro Castelânia, as equipes de fiscalização encontraram novamente restaurantes vendendo cerveja para consumo nas calçadas e na Praça Pasteur, o que está proibido por decreto. No Retiro e em Itaipava, as equipes percorreram bares, restaurantes e postos de gasolina. Um restaurante foi orientado a reduzir o número de pessoas dentro do estabelecimento, porque estava com capacidade acima do permitido. Continuamos com o programa original, agora nas ruas. Eu estou precisamente aqui na esquina da Travessa Vereador Prudente Aguiar, com a Rua do Imperador. E segunda-feira é dia da GCM aqui no programa original. Eu converso agora com Cláudia da Conceição, que é a superintendente da Guarda Civil. Tudo bem, Cláudia? Bom dia, Beth. Tudo bem? Bom dia a todos. Vamos já começar num assunto que foi do final de semana, as pessoas comentando da questão da fiscalização. A Prefeitura de Petrópolis não abandonou, a Deus dará, continua sim a fiscalização, nós divulgamos nas redes sociais e agora aqui no programa. Teve a fiscalização intensa e coordenada pela Secretaria de Serviço, Segurança e Ordem Pública, mas também com a participação dos agentes da Guarda, né? Sim, Beth, nosso choque de ordem ele permanece, né? Nos finais de semana, tem equipes destinadas, inclusive a nossa equipe de trânsito também fazendo a supervisão dos locais. E é o que acontece, de respeito ao decreto, né? Com a flexibilização, algumas pessoas estão achando que está tudo muito normal. Existe uma determinação realizada em decreto e tem que ser cumprido. E aí onde está acontecendo esses excessos. Então nós estamos assim acompanhando junto com a Polícia Militar, junto com a fiscalização, PROCON, Vigilância Sanitária, todos esses locais, esses restaurantes, né? Hoje é a abertura dos bares, né? Volta a abertura dos bares, mas nós estamos acompanhando para que não se perca o controle do decreto da flexibilização. Petrópolis ainda mantém uma taxa boa, mas eu venho acompanhando que aumentou um pouquinho. Acho que as pessoas estão achando que a pandemia acabou e todo mundo sabe que não. Ainda nem tem vacina. E no Brasil inteiro, acompanhando também, 2 estados aumentaram, Pernambuco e o estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que cada cidade que aumenta um pouquinho está contribuindo para esse aumento para o estado todo. E Petrópolis, infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam, né? Isso. Cabe ressaltar que, como você falou, não acabou, a pandemia continua. Né, a doença continua e a gente está tendo precaução dentro da cidade justamente para quê? Para que não tenhamos a ocupação total dos leitos, né? Porque quando você for procurar um hospital e você não conseguir fazer a internação de um paciente, um familiar seu, aí vamos ver as consequências. Então, a Guarda pede, né, juntamente com o governo, que as pessoas respeitem. Né? Vamos respeitar os nossos decretos que estão em andamento ainda. Um outro assunto que a gente precisa abordar aqui, porque as pessoas sempre falam, é do trânsito de Petrópolis, porque tem mais carro do que deveria. A cidade é pequena, não é planejada para isso, é um trânsito difícil, é um trabalho que vocês fazem sempre. Então hoje você trouxe uma pessoa que atua direto no trânsito para falar aqui com os nossos telespectadores, né? Isso, hoje nós vamos falar um pouquinho do trânsito. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Beth, sim, eu queria falar também, explicar para a população. Desde o início a gente vem falando, apresentando como funciona a Guarda, né? O nosso organograma. Nós somos geridos, né? Nós temos o comando, o subcomando, a Superintendência Geral e Adjunta e toda uma equipe para funcionar bem o nosso trabalho. Nós temos lá em Itaipava um grupamento que as pessoas desconhecem, mas nós temos um efetivo lá, direcionado por todos os dias, tem um inspetor responsável. E o trabalho deles também é intenso. O trabalho deles também é um trabalho muito importante, né, para a Guarda,
Inclusive, semana passada, nós tivemos o nosso grupamento de segunda inspetoria que fez uma prisão, né, devido a um furto de uma bicicleta, estimado em R$15 mil. O adolescente parou para comprar um açaí e houve a tentativa do furto, houve o furto da bicicleta. E aí ele pediu ajuda à nossa guarnição, de Itaipava. Ela seguiu em destino e conseguiu levar o humilhante até a delegacia, onde ele ficou preso. E essa equipe, ela tem sido destaque também lá. E é bom que as pessoas saibam, porque nos testes de Covid... Qual local que fica? É lá no Parque Municipal. Eles estavam no Parque Municipal e quando eles viram o adolescente desesperado, correndo atrás, pedindo ajuda para resgatar a bicicleta, eles conseguiram deter o humilhante e levou ele até a delegacia, onde ele ficou preso. Foi autuado e preso. E essa é uma das poucas ocorrências, das muitas ocorrências que eles já tiveram, né? Teve aquela situação... E também foi a equipe de lá da criança que foi engasgada, né? Sim. Broncoaspirou com leite materno. Teve o socorro a uma idosa também lá em Correias. Teve ajuda, apoio a apagar o incêndio de um veículo, princípio de incêndio de um veículo. Teve a prisão de um traficante, né, com 38 papelotes de cocaína. Então, os inspetores lá, né, de Itaipava, inspetor Lauro, inspetor Neves, inspetor Teobaldi, o Araújo, inspetor Sten e toda a equipe, né, que compõe lá, é muito importante também para o nosso trabalho. Nós temos o trânsito, igual você falou, hoje representada pelo inspetor Dimas, né, que fazem não só o trânsito, mas eles também são utilizados em várias demandas da guarda, no que é necessário, eles são utilizados em várias demandas, e é o que faz a nossa guarda hoje funcionar muito bem. A guarda tem trabalhado intensamente. Semana passada eu não estava aqui, era Sabrina Borsato, mas eu acompanhei no site da TV Cidade, que tem muitas notícias. Essa notícia da bicicleta eu acompanhei, tvc16.com, clica lá. Além do programa, tem muitas notícias. E a gente vai acompanhando o trabalho da guarda também, através das redes sociais. Então, hoje, para o trânsito, você trouxe o inspetor? Eu trouxe o inspetor Dimas. Dimas, pode vir, inspetor, por favor. Já foi higienizado antes o microfone. E vamos falar agora de trânsito. Obrigada, tá, Cláudia? Muito obrigada mesmo. Até segunda-feira. Agora vamos falar. Bom dia, vamos falar de trânsito. Isso. Todo mundo reclama que o trânsito de Petrópolis é confuso, mas vocês estão ali firme e forte para manter tudo funcionando, né? É verdade. O objetivo nosso como agente de trânsito, em primeiro lugar, é fiscalizar e orientar o condutor. Mas muitas das vezes, né, às vezes, quando o trânsito às vezes está congestionado, às vezes é culpa mesmo do próprio condutor, que estaciona o veículo irregular nas vias. Isso tem muito. Em dupla. Isso faz com que às vezes o trânsito dê esse nó na cidade, que a gente tem visto por aí. E a consequência disso tudo não é o que a gente quer, mas é a autuação dos veículos, né, que cometem as infrações. Muitos motoristas, das suas vezes na maioria, cometem infração sem mesmo ter a noção do problema que pode correr para ele depois. São as notificações, ponto na carteira, uma infinidade de problemas que acarreta isso. A gente recebe muitas denúncias de bairros. Por exemplo, as pessoas param para em algum lugar. Agora são tantos lugares, agora não me vem uma rua específica. Aí o caminhão de lixo não passa, o ônibus não passa, não tem como manobrar. Às vezes param nas garagens, não tem como as pessoas saírem de casa. Nos bairros, eu sinto que o desrespeito é maior, porque as pessoas acham que podem fazer alguma coisa, não tem fiscalização. Por que no bairro acontece mais? Nos bairros em geral? Porque está longe do centro, então o efetivo não é tão grande como a gente gostaria que fosse, né? A demanda é grande nos bairros, né? Às vezes nós temos ido nos bairros para ver isso mesmo, né? Caminhão de lixo que não entra, caminhão de entrega. E tudo devido aos próprios moradores que causam isso. Sim. Eles mesmos colocam os carros em cima das calçadas, porta de garagem, vias que são muito estreitas nos bairros, né? Eles mesmos estacionam como se fosse o dono da rua, o dono da calçada. E quando geralmente nós vamos até esses locais, alguns questionam, né? Mas é a minha garagem, é a minha calçada.
Então, eles mesmos atrapalham. Então, a demanda dos bairros é muito grande ainda, né? Nós temos ido em alguns bairros fiscalizar, mas não temos condição, porque Petrópolis é muito grande, né? A nossa abrangência é Quitandinha, Bing, Correios, Nogueira, até Itaipava, Poços, nós temos essa autonomia porque faz parte da cidade, né? Mas é geralmente o próprio morador do bairro que provoca os congestionamentos, não é nem pessoas de fora, né? É verdade, a gente sabe que o contingente da guarda é pequeno para atender toda a cidade, também a gente sabe que está muito tempo sem concurso público. Isso, e algumas verdade. pessoas já se aposentaram e tal, né? Então o que acontece? Nos bairros, por falta do contingente ser pequeno, as pessoas acabam se aproveitando, né? Se aproveita, aquela velha história, né? É 1 minuto. Se todo mundo ficar assim, é 1 minuto que eu vou parar, O dia inteiro tem carro parado. Tem carro parado nos lugares errados, né? Irregular. Às vezes até debaixo de placa. Aqui no centro da cidade, tem umas localidades aqui, que veículos param na contramão, para você ter uma ideia, né? Param na contramão, em cima de calçada e no centro da cidade. Então, é uma coisa geral que acontece na cidade, né? Irregularidades, porque a pessoa acha no direito de fazer aquilo, mas na verdade está prejudicando não só ele, mas quanto toda a população que precisa de circular na cidade, né? Primeiro a guarda chega e notifica, ou ela já chega multando? Como funciona? Não, primeiro o objetivo primeiro é orientar, né? A gente orienta, quando tem um condutor, a gente orienta, explicando a situação e as pessoas tiram. Mas quando, muitas vezes, o veículo está estacionado sem o condutor, então nós aplicamos o quê? Ou às vezes uma advertência, ou já uma notificação que é encaminhada à CPTrans, aos órgãos que têm o poder para poder fazer a autuação, a multa, né? Expedir a multa, que é o Detran. Inspetor, vou pedir só para você virar um pouquinho e explicar à população o que ela pode fazer para ajudar o trabalho de vocês nas ruas. Explica lá, olhando o pessoal. Já está todo escondidinho de máscara, de boné. Explica como pode ajudar. Pedimos à população, no modo geral, os condutores, né? Que evitem parar em fila dupla, em cima da calçada, circular com o veículo pela contramão, que a gente vê muito disso, não só veículo pequeno, mas motocicletas também. Há muita irregularidade desse tipo, mas se cada um fizer o seu dever, né, de estar atento a não cometer esse tipo de infração, vai ajudar muito a cidade, principalmente, como a Beth disse aqui, no bairro, né? No bairro, as pessoas se acham o direito de parar em qualquer lugar, fazer várias irregularidades, mas se você que está no bairro, até mesmo sendo na cidade, se atentar para isso, você não está prejudicando o seu vizinho, a pessoa que quer fazer uma entrega no seu bairro, o caminhão do lixo, o caminhão do gás. Se você cometer essa irregularidade, vai atrapalhar esses, né, que estão trabalhando também, quanto o seu vizinho que precisa também, às vezes, de uma saída rápida de emergência, mas não consegue, porque há um obstáculo na frente, que é o seu veículo irregular. Porque nós vivemos em sociedade. Se cada um fizer a sua parte, fica fácil para todo mundo. Fácil. Porque eu vejo que as pessoas não fazem, só sabem reclamar. Porque a guarda não está no bairro. Gente, é o óbvio, você não pode fechar uma rua. Não pode. A guarda também não pode ter um babá para cada rua, para cada bairro. Eu penso assim como cidadã. Porque se cada um fizer a sua parte, não vai ter problema. Não vai ter problema. problema. A guarda tem que atuar realmente quando há um problema. Porque isso aí são problemas criados pelos próprios moradores, infelizmente. Os moradores, Reclamar é fácil, fazer a parte é difícil. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Inspetor, muito obrigada, esclareceu bastante, ajudou. As pessoas têm que entender que a guarda trabalha, mas não faz milagre. Quem faz milagre, gente, é santo, pelo amor. E o nosso objetivo não é expedir multa, é orientar, mas a consequência da desobediência gera uma notificação e uma multa, né? Infelizmente, tem gente que só entende quando dói no bolso. Infelizmente, né? Não precisaria disso. Né? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Um ótimo trabalho, a semana começando, eu sei que tem muito trabalho pela frente. Obrigado por ter vindo, tá? Tá ok. Muito obrigado. Bem, o programa não acabou, tem muitas notícias ainda. Vamos conferir rapidinho a loja de móveis Pedro II, eu volto já já. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia.
Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. E nesta terça-feira, dia 22 de setembro, começa a primavera, mais precisamente às 10 horas e 31 minutos da manhã. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os primeiros dias deste novo período devem registrar chuva e frio em Petrópolis. De acordo com o IMET, a estação deverá ser chuvosa. As previsões do Instituto apontam para chuvas acima da média na região sudeste nos próximos 3 meses. As temperaturas devem ficar próximas ou ligeiramente abaixo da média neste período. E vamos falar agora de eleições 2020. Emissoras de rádio e televisão deverão observar uma série de restrições ao conteúdo que transmitem sobre candidatos, partidos políticos e coligações ou que revele a posição política de eleitores. As restrições estão previstas na Lei das Eleições, número da Lei é 9.504 de 1997, e fazem parte do calendário eleitoral 2020. E começou na última quinta-feira passada, estas restrições, e segue até o dia 29 de novembro. O não cumprimento das regras pode acarretar a cassação do registro da candidatura ou do diploma de eleito por uso indevido dos meios de comunicação. Durante a vigência do período eleitoral, as emissoras estão livres para organizar debates políticos ou citar candidatos, partidos ou coligações em programas jornalísticos. Mas a exibição de qualquer conteúdo que os mencione ou favoreça, como peças de propaganda política ou novelas, filmes e séries, por exemplo, não é permitida. Os programas de rádio ou TV que tenham o nome de um candidato ou façam menção a ele não poderão mais ser transmitidos até depois do segundo turno das eleições. Os próprios candidatos que atuavam como apresentadores já estão afastados dos programas desde o dia 11 de agosto. Por fim, até a data do segundo turno de votação, as emissoras de rádio e televisão não podem mais exibir imagens de realização de pesquisa ou consulta eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou que haja algum tipo de manipulação de dados. O Tribunal Superior Eleitoral liberou uma ferramenta para a consulta de candidaturas e o sistema pode ser usado por qualquer cidadão. Consultas por município e cargo, acesso a informações detalhadas sobre a situação dos candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador que pediram registro para concorrer às eleições municipais de 2020 já estão disponíveis na plataforma Divulga Cande Contas do Tribunal Superior Eleitoral. A ferramenta traz ainda todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às prestações de contas dos concorrentes. O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, pediu amplo apoio à imprensa no combate à desinformação, na checagem de fatos e no compromisso com a verdade no período eleitoral. O pedido foi feito na última sexta-feira, dia 18, durante o curso para jornalistas, que teve o nome Cobertura das Eleições de 2020 e Direito Eleitoral. Foi promovido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal em parceria com a Escola Judiciária Eleitoral do TSE. De acordo com o ministro Barroso, o país e o mundo nunca precisaram tanto da imprensa profissional e de qualidade, capaz de separar com profissionalismo fato de opinião. Abre aspas. Talvez a pior consequência das campanhas de desinformação seja precisamente essa deterioração do debate público e a formação de enclaves de pessoas que só falam para si mesmas e, quando têm interlocução com as outras, é para agredir e desqualificar. Nós que defendemos a democracia contamos mais do que nunca com o trabalho da imprensa de qualidade, fecha aspas, afirmou. Para o ministro, é preciso haver um filtro adequado para a grande quantidade de desinformação e de inverdades que circulam pelas redes sociais. Abre aspas, as redes sociais têm um lado positivo, mas vêm sendo palco para pessoas totalmente pervertidas, difundirem mentiras deliberadas, campanhas de ódio e de difamação. Precisamos enfrentar isso. As instituições democráticas vêm sofrendo um ataque massivo de milícias digitais e de terroristas verbais que fazem muito mal a todos nós.
não só pelo possível impacto no resultado das eleições, mas pela deterioração do debate público de uma maneira geral, fecha aspas, concluiu o ministro. Vamos conferir agora a loja Caminhada Móveis, que são 3 andares com tudo para sua casa e também ensino, tem que ter qualidade e credibilidade. Bom Jesus! Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Sentir a alegria ao ver o outro sorrir, semear a felicidade, conviver e dividir. Praticar as virtudes para ir sempre mais além. Cultivar atitudes de sempre fazer o bem. E gratidão por saber que tem alguém ouvindo os meus apelos. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, vida feita de bons caminhos. Equipes do 15º Grupamento de Bombeiros Militar conseguiram extinguir na noite de sábado os focos de incêndios florestais que atingiam diversas regiões de Petrópolis desde a última quinta-feira, quando a primeira ocorrência foi registrada no Vale do Carangola. Após a extinção dos focos, os militares atuaram no trabalho de rescaldo para impedir que as chamas retornassem. Além de colocar a população em risco direto, os incêndios florestais podem gerar também outros impactos significativos, como destruição da flora e danos à fauna, queda da qualidade do ar e das águas, desligamento de redes elétricas, além da maior exposição do solo, o que pode facilitar erosões e deslizamentos nos períodos chuvosos. E por falar em bombeiros, os contribuintes do Estado do Rio de Janeiro têm até outubro para quitar a taxa de incêndio 2020, exercício 2019 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O tributo, com vencimento originalmente previsto para abril deste ano, foi prorrogado em virtude do período de pandemia e suas consequências econômicas. As novas datas para pagamento estão compreendidas entre os dias 5 e 9 de outubro. É importante ressaltar que não será enviado um novo boleto. O contribuinte que já recebeu o documento com vencimento em abril pode pagá-lo sem qualquer acréscimo até a nova data. Quem ainda não recebeu o tributo pelos correios ou preferir, pode emitir uma segunda via no site do Funesbo, que é o funesbom.rj.gov.br. Horário de atendimento das 8 da manhã ao meio-dia e depois de 1 da tarde às 4h30. Conforme prevê a legislação vigente, ficam isentos do pagamento os aposentados, pensionistas e portadores de deficiência física, proprietários ou locatários de apenas um imóvel residencial no Estado do Rio de Janeiro, medindo até 120 metros quadrados, e que recebam proventos ou pensão de até 5 salários mínimos, além de igrejas e templos de qualquer culto. A isenção será concedida pelo CBMERG mediante apresentação pelo beneficiário da prova do atendimento dos requisitos acima estabelecidos. Os contribuintes com CPF ou CNPJ cadastrados na base de dados da corporação podem pagar o boleto online ou em qualquer agência bancária. O código de barras dos documentos, neste caso, é iniciado pela numeração 237. Contribuintes que não estão cadastrados e não podem ir ao Banco Bradesco para efetuar o pagamento devem entrar em contato com os colaboradores do Funesbom para orientações. Lembrando que o código de barras dos titulares não cadastrados é iniciado pela numeração 856. Bem, e agora vamos falar de esportes.
A LPD prepara o retorno das competições esportivas. O campeonato de futebol, com início previsto para o dia 4 de outubro, vai contar com 6 equipes que serão divididas em 2 grupos. O primeiro campeonato que será realizado é o de futebol master, com início previsto para o dia 4 do próximo mês. O campeonato de futebol master terá 6 equipes: Boa Esperança Futebol Clube, Lajinha Futebol Clube, com parceria do PSV, Petropolitano Futebol Clube, Posse Futebol Clube, Santa Isabel Futebol Clube, com a parceria do Petrópolis Master, e o SC Internacional, em parceria com o Alegria. Os times serão divididos em 2 grupos, em que os clubes de um grupo jogarão contra os do outro. Serão 2 partidas por domingo na mesma sede, nos horários das 9 da manhã às 11, com 2 semanas de intervalo entre os jogos. As sedes dos jogos, assim como os grupos de classificação, serão definidas por sorteio. Ao término da fase de classificação, os 2 primeiros colocados irão avançar para as semifinais, em que o primeiro colocado de um grupo vai enfrentar o segundo colocado do outro em cruzamento olímpico. Os primeiros colocados, além da indicação do mando de campo, terão a vantagem de jogar pelo empate no tempo regulamentar. As semifinais acontecerão em jogos únicos. Os vencedores vão avançar para a grande decisão em 2 jogos, em que a equipe de melhor campanha nas fases anteriores vai indicar o mando de campo no segundo jogo. O sorteio dos grupos e locais dos jogos para a confecção de tabela será de forma online hoje, a partir das 7 horas da noite. O Campeonato de Futebol Master voltou a ser disputado em 2019, após 8 anos sem disputas. O Petropolitano é o atual bicampeão, 2011 e 2019, e vai buscar o tricampeonato da competição. Podem jogar o Futebol Master a partir de 40 anos de idade. Então, a garotada está fora. Aí o pessoal da ótima idade, 40 anos. Bem, com essa notícia boa, o programa original termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. 3º aniversário da Rádio da sua cidade. Em setembro, o mês de aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. O mês todinho, com uma programação recheada de surpresas e sorteios relâmpago para você ouvinte. Então, baixe o app na Play Store, Web Rádio Conectados na Serra, ou acesse o nosso site www.conectadosnaserra.minharadio.fm. Em setembro, 3º aniversário da Web Rádio Conectados na Serra. Vem com a gente! Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis, tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Sentir a alegria
E ao ver o outro sorrir, semear felicidade, conviver e dividir. Praticar as virtudes para ir sempre mais além. Cultivar atitudes de sempre fazer o bem. E gratidão por saber que tem alguém ouvindo os meus apelos. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, vida feita de bons caminhos. TVC 16. Aqui você se vê.